Em algum momento da vida, você provavelmente já ouviu alguém falar sobre extraterrestres. Talvez em um filme, em um documentário ou até mesmo em histórias contadas por alguém que jura ter visto algo estranho no céu. Existem pessoas que afirmam ter tido contato direto com seres que não pertencem à Terra. Histórias que parecem impossíveis, mas que continuam surgindo em diferentes partes do mundo. Mas e se algumas dessas pessoas estiverem dizendo a verdade? E se algumas dessas histórias fizerem parte de algo muito maior do que imaginamos? Neste vídeo, vamos explorar relatos de encontros com seres extraterrestres, declarações de militares e políticos, avistamentos documentados e teorias que levantam uma pergunta inquietante. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Era uma noite fria de outubro de 1973, nas proximidades do rio Pascagoula, no estado do Mississippi, Estados Unidos. 2 trabalhadores de um estaleiro naval caminhavam próximos ao rio após um longo dia de trabalho. Seus nomes eram Charles Hickson e Calvin Parker. Eles estavam pescando quando ouviram um som estranho vindo do céu. Um ruído agudo, metálico, que parecia vibrar no ar. Quando olharam para cima, viram uma luz azul intensa descendo lentamente. Logo depois, uma nave oval apareceu pairando acima da água. Segundo Hickson, a nave parecia ter cerca de 10 metros de comprimento. Uma porta se abriu e 3 figuras saíram flutuando. Os seres tinham cerca de 1,5 metros de altura. Pele acinzentada, braços longos e olhos escuros que pareciam observar tudo ao redor. Hickson afirmou que foi paralisado por uma força invisível, sem conseguir se mover. Segundo seu relato, ele foi levado para dentro da nave. Lá dentro, algo ainda mais estranho aconteceu. Os seres não falavam com palavras, mas ele disse sentir uma espécie de comunicação mental, como se alguém estivesse transmitindo pensamentos diretamente para sua mente. E uma mensagem ficou marcada em sua memória, algo que ele só revelaria anos depois. Durante décadas, relatos sobre objetos voadores não identificados foram tratados como simples histórias ou teorias conspiratórias. Mas nos últimos anos, algo mudou. Pilotos militares começaram a registrar objetos no céu que não conseguem explicar. Em 2004, pilotos da Marinha dos Estados Unidos encontraram um objeto estranho próximo ao porta-aviões USS Nimitz, no Oceano Pacífico. O piloto David Fravor descreveu um objeto branco em forma de tic-tac, sem asas, sem motor visível e capaz de acelerar de forma instantânea. O encontro foi registrado por radares militares e sensores de alta tecnologia. Anos depois, o vídeo foi oficialmente divulgado pelo Pentágono. Esse caso se tornou um dos encontros mais investigados da história recente, mas ele não foi o único. Nos últimos anos, centenas de novos relatos foram registrados por pilotos e radares militares. Alguns desses objetos parecem realizar manobras impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. Mas enquanto militares discutiam fenômenos nos céus, Charles Hickson ainda tentava explicar o que aconteceu naquela noite em Pascagoula. Depois do encontro, ele e Calvin Parker correram para a delegacia da cidade. A polícia registrou o caso. Os investigadores decidiram deixar um gravador escondido na sala onde os dois estavam. Eles queriam saber se os homens estavam inventando a história. Mas a gravação revelou algo inesperado. Os dois continuavam assustados, falando sobre o que viram, sem perceber que estavam sendo gravados. Anos depois, Hickson revelou algo que havia guardado por muito tempo. Segundo ele, durante o encontro, os seres transmitiram uma mensagem, uma advertência. Ele disse que os extraterrestres afirmaram que a humanidade estava caminhando para um período de grandes conflitos, guerras, crises ambientais e que nossa civilização precisava mudar sua forma de viver. Caso contrário, poderia enfrentar consequências irreversíveis. Diversos presidentes dos Estados Unidos já foram questionados sobre a existência de vida extraterrestre. Entre eles, Bill Clinton, que afirmou ter investigado arquivos secretos sobre o caso Roswell.
Outro presidente que comentou sobre o tema foi Barack Obama. Em entrevistas recentes, Obama afirmou que existem objetos no céu que não sabemos explicar. Mais recentemente, Donald Trump também foi questionado sobre alienígenas. Durante uma entrevista em 2026, Trump demonstrou certo desconforto quando perguntado diretamente sobre o assunto. Ele respondeu que ouviu relatos interessantes de pessoas muito bem posicionadas dentro do governo, mas evitou entrar em detalhes. Mas há quem levante outra possibilidade. Alguns analistas acreditam que esses objetos podem representar tecnologias extremamente avançadas, talvez desenvolvidas em segredo por governos. Outros pesquisadores sugerem algo ainda mais intrigante, que certas tecnologias modernas poderiam ter sido influenciadas por conhecimentos obtidos de fontes desconhecidas. Há relatos de que líderes de outros países já insinuaram que os Estados Unidos podem possuir informações ocultas sobre fenômenos extraterrestres. Alguns documentos diplomáticos mencionam conversas entre autoridades russas e chinesas sobre programas secretos americanos envolvendo tecnologia desconhecida. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas as suspeitas continuam alimentando o debate internacional. E novos relatos continuam surgindo ao redor do mundo. Em 2023, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, chamado David Grush, afirmou perante o Congresso que o governo teria conhecimento de veículos de origem não humana. Segundo ele, existiriam programas secretos para recuperar objetos voadores não identificados e estudar seus materiais. As declarações causaram enorme repercussão internacional, mas até hoje nenhuma prova definitiva foi apresentada publicamente. Mesmo assim, o tema continua sendo investigado por cientistas e militares. Talvez esses objetos sejam apenas fenômenos naturais ainda não compreendidos. Talvez sejam tecnologias militares secretas, ou talvez representem algo completamente diferente. Algo que ainda não conseguimos entender. O universo é vasto, com bilhões de galáxias e trilhões de planetas. Diante dessa imensidão, uma pergunta continua ecoando. Será que estamos realmente sozinhos? Talvez tudo isso não seja apenas uma teoria. Talvez seja a origem. Mas, e se for real?